Oi, pessoal, aqui é o Vinícius. Muito prazer, espero que estejam bem. Estou muito feliz e animado em estar participando do processo, então criei alguns slides para a gente estar falando sobre o case. Espero que seja útil e que gostem também, tá bom? Então vamos nessa. Partindo do início, na construção do case, eu defini principais pontos que vão estar norteando a apresentação. E o primeiro ponto é sobre a compreensão e definição do problema. Por que o problema é relevante, então buscar responder a essa pergunta. A solução, a geração de hipóteses em relação ao problema. Avaliar o sucesso da solução e, por último, tendências de mercado em relação à experiência do cliente e como isso está associado às novas inteligências artificiais, por exemplo. Tá bom? Então, seguindo para o primeiro ponto, que é sobre a compreensão, descrição e definição do problema, de forma resumida, o problema está localizado no processo de criação de metas na plataforma. Então, segundo os usuários, o processo é longo, existem muitas etapas, é complexo e também, de alguma forma, sobrecarrega os administradores. E, além disso, as metas criadas pelos usuários finais frequentemente não se alinham com a estratégia da empresa. Então, se existe uma meta e que ela não está ligada, não tem relação com os objetivos principais da empresa, com os pilares estratégicos da empresa, o resultado disso é uma incoerência e também ineficácia nessa construção. Tá? Seguindo para o segundo ponto, que aqui é buscar responder o porquê esses desafios são relevantes, importantes, já respondendo essa pergunta, sim, são super importantes, porque afetam negativamente a experiência do usuário, compromete a usabilidade, por exemplo, e também a gente acaba não tendo um acompanhamento, dados para acompanhamento de performance dos colaboradores. Mas, num contraponto, existe algo positivo nesses desafios, que é a abertura de oportunidades para a Mereu e para a empresa cliente de estarmos mais próximos, né? Desenvolvendo novas soluções, soluções que fazem sentido, aplicações com base em feedbacks, com base em necessidade desses clientes, com base nas dores. Então, essa aproximação possibilita esse desenvolvimento, tá bom? Então, seguindo para o próximo ponto, que é o nosso terceiro ponto, são sobre as soluções. E aqui eu coloquei 4 pontos, podem existir outros mais, mas em um primeiro momento a construção colaborativa de metas e OKRs se torna muito importante para esse tipo de problema, né? Onde as metas não se conectam com os pilares da empresa, por exemplo. Então, essa colaboratividade nessa construção de metas entre usuários e lideranças pode e vai aumentar o alinhamento estratégico. Tá? Uma segunda solução é sobre a identificação e simplificação do fluxo de metas. Né? Então, é entender, mapear quais são as etapas que podem ser retiradas, eliminadas, que são redundantes, e quais são as etapas que são críticas para que o nosso time possa se dedicar um pouco mais para poder otimizar essas etapas, por exemplo. Tá? Uma terceira solução é a automação de tarefas repetitivas, que é algo que a plataforma já faz a partir de importações de planilhas, né? A carga de dados, por exemplo, que é algo que vai agilizar muitos processos, que vai deixar o processo ainda mais fluido, e é super importante para os usuários, para os administradores, por exemplo. E um quarto ponto, uma quarta solução, que é algo que eu já comentei, que é sobre desenvolver um assistente virtual. Então, aqui é uma solução que pode ser de médio a longo prazo, e que esse assistente guie os usuários na criação de metas, na validação desses dados, por exemplo. Então, aqui são 4 propostas. Tá? Seguindo para o nosso quarto ponto, que é a geração de hipóteses no desenvolvimento da solução, aqui nessa geração de hipóteses, eu defini algumas perguntas, tá? Que vão ajudar no entendimento do problema, em como achar as melhores soluções, enfim. Então, aqui a primeira pergunta é sobre entender como que as metas foram construídas. Foram de forma colaborativa? Se não, como foram construídas? E as etapas, quais são as etapas mais complexas? Existem etapas no processo que podem ser simplificadas? Um outro ponto aqui, um outro questionamento é sobre o nosso time, né? Nosso time de sucesso do cliente. Se nosso time tem a capacidade de conduzir um treinamento local, presencial, materiais,
fazer um acompanhamento mais próximo na fase de onboarding, colocar a mão na massa junto com o cliente, por exemplo. Um outro ponto é sobre os assistentes virtuais, se existe viabilidade, se é algo viável para o negócio. E por último é medir. De fato, como medir a eficácia dessas soluções, dessas eventuais soluções. Tá? Então, depois de definir o problema, se perguntar se é algo relevante para o negócio, para o cliente, elencar possíveis soluções, tirar hipóteses em cima dessas soluções, dessa discussão, na prática, como ficaria? Como funcionaria? Tá? Então, eu trouxe aqui 4 pontos, 4 fases e suas etapas, e o desdobramento delas para que a solução flua da melhor forma possível. Tá? Então, para a solução 1, que é a de construção colaborativa das metas, existem 2 etapas que podem ser simples, que é basicamente a realização de reuniões colaborativas para alinhamento dos objetivos. E depois disso, uma etapa super importante é permitir interações com feedback entre as lideranças e os usuários também. E aí isso serviria para um refinamento das metas antes da aprovação final. Tá? Numa segunda solução, que é o mapeamento das etapas complexas, aqui existem 3 etapas super importantes também, que é estar próximo do cliente. Fazer entrevistas com os usuários para identificar quais são essas etapas críticas e desafiadoras. E, além disso, coletar feedbacks. E, a partir desses feedbacks, estando próximo, definir quais etapas que podem ser desenhadas, por exemplo. Tá? Num terceiro ponto, que é o desenvolvimento de assistentes virtuais, o foco desses assistentes, pensando em etapas, precisa ser para guiar os usuários. Oferecer instruções, ajudar a validar as metas que foram construídas durante esse processo e fornecer feedbacks também, por exemplo, que é informar erros ou inconsistências do que foi construído em relação aos pilares estratégicos da empresa. E por último, implementação do piloto, que é super importante aqui, que podem gerar ainda mais feedbacks de um uso real de novas ferramentas do que foi utilizado também pelo time. Tá bom? E caminhando para o final da apresentação aqui do nosso bate-papo, trazendo as avaliações do sucesso da solução. Então, aqui pensando em métricas de como avaliar o sucesso do que foi proposto aqui como solução, a primeira delas é o tempo. Reduzir o tempo de criação das metas antes e depois do que foi otimizado. Depois do que foi otimizado, quais foram as notas, qual é a satisfação do cliente em relação a isso? Antes e depois, e durante a construção. Seria super interessante reduzir a quantidade de metas rejeitadas. Então, vamos supor que tenha uma função, uma funcionalidade que mapeia se a meta foi rejeitada ou não. E quanto que isso reduziu? A melhoria de indicadores chaves, uma inteligência que faça esse mapeamento, que faça uma leitura das metas em relação aos objetivos-chave, aos indicadores-chave da empresa. E por último, uma boa forma de avaliar o sucesso é, mais uma vez, o teste, né? Com usuários, coletar esses feedbacks, ter um retorno do uso, do que foi otimizado, do que foi retirado. Então, aqui é uma boa forma de avaliar também o sucesso dessas soluções. Tá? E por último, chegando no finzinho da apresentação, gostaria de compartilhar um pouco sobre tendências desse universo da experiência do cliente como um todo, associado a inteligências artificiais. Então, como que a IA vai redefinir a experiência do cliente? Com o uso, aqui no primeiro ponto, de personalizações, na comunicação, nas ferramentas, no atendimento, sendo um atendimento proativo, com o uso das inteligências, um atendimento de excelência, com toque humano, né, que é esse terceiro ponto. O que vai ajudar bastante as inteligências artificiais é ter uma base muito consistente e integrada dos nossos clientes, para que gere personalização, um atendimento mais eficaz e proativo. Automação com um toque humano, que eu já comentei também logo acima. E um ponto sobre a automação com toque humano é sobre monitorar a qualidade do que está sendo feito e do que os clientes reportam a partir de um NPS espontâneo, sem que o cliente preencha um formulário, dê alguma nota.
nota, etc. Que isso possa ser feito através de feedbacks e que uma inteligência ajude a identificar a satisfação do cliente. No ponto 6, de ter uma experiência de fato imersiva e agradável, sem problemas, com personalização, com foco no cliente, de fato. E por último, nesse sétimo ponto, é de promover o bem-estar do cliente, gerar soluções que dê mais produtividade e velocidade no dia a dia para os usuários. Tá bem? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado e espero ver vocês em breve. Um abraço.